Fala galera, beleza? Eu sou o Henrique e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando alguns pontos que vocês devem olhar na hora de que for comprar um carro ou trocar o seu veículo em outro. Então, acompanha aí. Então galera, como eu tava falando, uma das coisas que vocês devem olhar na hora que for comprar o carro. Primeira coisa é a pintura, gente. Então o que vocês fazem? Você chega no carro, olha o reflexo dele. O melhor jeito para você ver se ele foi pintado ou não. Você chega, olha o reflexo e vai acompanhando devagarinho assim a lateral do carro para ver se você consegue ver umas ondulações. Por quê? Porque o carro, quando ele foi pintado, gente, normalmente ele dá tipo de umas cascas de laranja, umas ondulações na pintura. É muito difícil ficar certinho. Então esse é um ponto que você deve olhar na pintura do carro. Olha, foca num canto e vai olhando devagarinho a lateral para ver se você consegue ver alguma imperfeição. Outro ponto que tem que ser olhado na hora que você for comprar um carro, gente, alinhamento das peças. Chegue numa porta assim, ó, por exemplo, numa porta ou numa quina do carro e olha, vai seguindo essas listras assim, ó, para ver se tudo tá bem alinhadinho, ó, porque algumas coisas costumam ficar tortas assim se já foi mexido. Que nem vamos colocar um exemplo aqui no para-choque aqui, ó, por exemplo, aqui ó, no paralama, quer dizer. Você pega essa linha aqui, vai acompanhando e vê se encaixa tudo certinho, gente. Esses plásticos aqui, infelizmente, é inevitável. Isso aqui, ele com o tempo, ele acaba soltando, mas o alinhamento das peças tem que estar tudo bem alinhadinho, assim, gente, ó. Aqui no capô, ele começa desse jeito, ele tem que ir até o final com essa mesma distância. Entendeu? Ele tem que ir até o final com essa mesma distância. Ele não pode estar fechado aqui ou aberto de um lado, fechado no outro. Ele tem que estar tudo bem alinhadinho. Questão de farol também tem que estar tudo bem alinhadinho aqui, gente, ó. Nunca pode estar encostado uma peça na outra. Ele sempre vai estar a mesma distância fora aqui. Ó, outra coisa que deve se olhar também é na parte do motor. Quer ver? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Para não ter nenhum amassado, vocês têm que ficar atento a isso. Para ver se não tem nenhum amassadinho. Ó, por exemplo, você abriu o capô do carro, tenta ver, ó, primeira coisa, você tá de frente com o motor, vê se o motor não tá caído de lado. Isso significa o quê? Se você abrir o cofre do motor do carro e o motor tiver meio pendido de lado, significa que pode ter algum coxinho do motor com defeito. O motor tem que ficar assim, ó. Você olha, ele tá retinho, entendeu? Ele não pode estar, tipo, caidão assim. Isso aí já é um sinal que tem alguma peça danificada ali na parte do coxinho do motor. Outra coisa, para você saber se já foi mexido no paralama, se já foi pintado ou algo do tipo. Ó, você chega aqui na quina do carro, ó, e olha esses parafusos aqui, ó. Tenta olhar esses parafusos. Vê se ele não tem marcas que já foi tirado. Você consegue ver nele se ele já tem marca que já foi tirado, assim, fica marcado em volta dele, né? Isso você já sabe se já foi tirado o paralama para fazer algum reparo ou algo do tipo. Outra coisa também, essa parte dos amortecedores aqui, essa coluna dos amortecedores, né, que vai parafusado, isso aqui tem que estar bem bonitinho assim, tá, gente? Ó, não pode ter amassado ou parte de solda, aqueles borrão de solda feio. Que nem aqui, ó, é tipo a solda original, você quase não consegue reparar, é muito bem acabado aqui, ó. Você vê que ele é bem feitinho, entendeu? E aqui na parte de baixo também você vê que é tudo bem feitinho. Agora, tem gente que... O que acontece? Às vezes a pessoa bate aqui, afeta o paralama e faz aqueles borrão de solda, assim, coisa mais feia. Ou, às vezes, até corta o carro, coisa assim. Outra coisa também, galera, ó, na parte da longarina. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Pera aí. Ó, essa parte aqui é a longarina do carro. Aqui embaixo, aqui, ó, é a longarina. Isso aqui tem que ser lisinho, gente. Isso aqui não pode ter aquelas ondulações. Normalmente costuma... Quando é carro batido, isso aí fica ondulado, assim, o pessoal volta ela, mas mesmo assim você vê que foi amassado, entendeu? Que é a longarina do carro, isso não pode ser afetado. Se ela foi afetada, provavelmente foi uma batida meio forte, sabe? Ó, isso aqui, ó, gente, é questão de... Pra você saber se é um carro íntegro. Tenta dar uma olhada nessa parte de plástico, hein? Tá tudo bem encaixadinho, gente, ó, que nem aqui. Você tem que ver que tá tudo bem encaixado, que não tem nada quebrado, entendeu? Parte de conector, essas coisinhas assim. Tenta ver se tá bonitinho o carro aqui, porque tem gente que compra uns carros que vem tudo detonado, entendeu? Às vezes a pessoa relaxa, entendeu? E deixa tudo detonado. Essas partes de plástico tem que ser tudo bem encaixadinho. Outra coisa, gente, que às vezes passa batido, mas é bom você reparar. É numeração de vidro, gente, ó. Todo vidro tem aqui essa numeração. Aqui, ó, essa numeração. Todos os vidros tem que ser igual essa numeração. Tem que chegar aqui em todos os vidros e olhar se todos eles têm a mesma numeração. Aqui no para-brisa também, ó. Ó, no para-brisa tem, entendeu? O vidro da frente, o vidro traseiro. Aqui no de trás também tem, ó. Tá meio sujo aqui, mas ó,
também tem, entendeu? Todos os vidros tem que ter essa numeração. Isso você consegue ver se já foi trocado. Não é 100%, mas às vezes as pessoas deixam passar. Às vezes esquece de colocar a numeração e por isso dá pra gente ver se ele foi batido ou não. E, ó, outra coisa, gente, pra você evitar problemas, evitar possíveis problemas futuros. Você pega, primeira coisa, você dá a partida no carro. Tá, beleza, espera um pouquinho, deixa eu dar a partida aqui. O certo na realidade é você andar com ele, né? Tipo, falando assim, que com ele parado é difícil. Você tem que pegar, chegar no carro e tal, pedir pra dar uma volta. Deu partida, pá, beleza. Dá uma volta com ele, gente, e repara, se nas marchas ele não tá fazendo barulho, que nem aqui, ó. Quando o carro tá certinho, você pisa na embreagem, né, pá. Aí você tá, conforme você tá andando com ele, as marchas tem que engatar certinho, suave, né. Suave, as marchas tem que engatar assim. Agora o que acontece? Quando o carro é muito rodado ou tá com defeito no câmbio, quando você vai passar de uma marcha para outra, vamos supor que você está lá, na terceira marcha, vamos supor que você está andando lá, de terceira marcha, na hora que você vai passar para a quarta, ele dá aquela raspada. Gente, isso é um sinal de ou o câmbio ruim, ou a embreagem com algum defeito, que ela não está fazendo o trabalho dela certinho para o câmbio entrar macio. Porque isso aqui tem que engatar tudo certinho, gente. Não pode ficar raspando na hora que for engatar. Se tiver raspando, já é outro sinal que tem alguma coisa errada. Então é sempre bom estar atento a isso, andar com o carro e tal, pra não ter problema com câmbio, essas coisas caras, tá? Outra coisa, gente, que vocês devem olhar, que eu até esqueci de mostrar. Vamos lá de novo. Vamos lá fora de novo pra mim mostrar pra vocês. Ó, galera, uma coisa que vocês devem ficar atentos é aqui na nível da água. É sempre bom você ver se tá no nível certinho, porque se ele tá abaixo o nível da água, já é um sinal que pode ter algum vazamento no sistema, porque ele não pode baixar. Isso aqui, quando ele tá certinho, ele mantém o nível, sabe? Ele abaixa a cada mês, aí é normal você completar, mas direto tem que ficar completando, não é normal. Então, se o nível tá baixo, já pode ser um sinal que pode ter algum vazamento. Outra coisa que você deve olhar também, aqui na parte do motor, é o nível do óleo, gente, pra você ver se o carro pode estar fumando ou consumindo óleo, porque, tipo assim, consumir óleo no motor do carro não é uma coisa normal, entendeu? Tipo assim, normalmente em carro turbo acontece de a cada muito tempo abaixar o nível do óleo. Mas em carro aspirado, gente, aqui motor 1.3 comum, convencional, 1.0, 1.4, não é normal ficar baixando o óleo. Se ele tá baixando o óleo, provavelmente vai ter alguma coisa de errado. Aqui você faz, tá comprando carro e tal, você vem aqui na vareta do óleo e puxa. Puxa, se você, aí você vai ter que ter um paninho no caso, né? Você limpa aqui, ó, você limpa aqui na parte e encaixa de novo. Encaixou de novo, você espera um pouquinho, né? E puxa ele pra trás. Aqui você vai ver que tem a numeração máximo e mínimo. Aqui não dá pra ver direito, mas ele tem o máximo e tem o mínimo ali. Ele tem que estar quase no máximo, entendeu? Não pode estar no máximo. Ele não vai estar no máximo, porque quando você funciona o motor, que ele tá funcionando isso aqui, o óleo, ele joga o óleo pra cima. Aí o que acontece? Aí é normal baixar um pouco no nível ali, mas ele tem que ficar quase no máximo. Se ele tiver muito abaixo, tipo no mínimo, ou pra baixo do mínimo, é sinal que vai estar consumindo óleo, ou tá vazando óleo, alguma coisa desse tipo. Na hora que pra você confirmar isso, que você pode fazer? Você pode pegar, funcionar o carro e dar umas aceleradas. Tipo assim, não vai esgoelar o carro na frente do vendedor, senão ele vai excomungar você, né? Mas tipo assim, tenta acelerar ali até uns 3.000 giros ali mais ou menos. Tipo assim, deixa o carro na lenta e dá umas pisadinhas, ó. Tipo assim, ó, eu vou demonstrar pra vocês como é que vocês podem fazer. Pra vocês verem se o carro tá fumando ou não. Ó, tá, funcionou o carro, pá. Ó, você acelera tipo isso, ó. Ó, tipo, mais ou menos isso, ó. E vai fazendo isso, ó. Vai acelerando mais ou menos isso, gente. Dá umas bombadinhas até uns 3 e solta. E vai olhando ali no escapamento, ó. Vai olhando aqui no escapamento, aqui, ó. Se ele vai sair fumaça. Ou pede pra alguém olhar, é mais fácil você pedir, porque sozinho vai ser difícil você fazer isso. Conforme for acelerando lá, ele não pode soltar fumaça azulada aqui, gente. Porque se ele tá soltando fumaça azulada, o que acontece? Isso aí é mistura do óleo lá na parte dos pistões lá. Ele tá dando mistura de óleo. Aí pra consertar isso, tem que abrir o motor e tal. Aí é sempre bom você estar atento nesse detalhe pra não ter gasto, viu, gente? Porque isso é um negócio meio caro pra fazer. Se ele der qualquer mistura de óleo com água, na câmara de combustão do pistão, ele acaba soltando fumaça lá atrás.
Então é sempre bom você estar verificando se está soltando alguma fumaça. O que acontece é na época de frio ele soltar uma fumaça branca, que é vapor de água. Tanto é que se você colocar a mão ali no meio da fumaça, onde é que está saindo a fumaça, no escapamento, você vai ver que sua mão vai ficar meio molhada, meio úmida. Que é o vapor que fica no escapamento, devido aos gases do escapamento ser quente, né? Aí acaba tendo uma condensação ali, aí sai a fumaça branca. Aí a fumaça branca até que não é tão preocupante. Agora, principalmente em época de frio. Agora a fumaça azul, gente, é queima de óleo, então já se atenta nisso aí, viu? Gente, ó, outra coisa que é muito importante, que eu mesmo já passei por isso. Quando você tá comprando um carro, você vai ver a quilometragem, tá? Que nem esse, é um carro 2009. Ó, a quilometragem dele ali, ó. Tá em 145 mil. 145 mil. Você tem que basear, gente, que é muito difícil um carro 2009, por exemplo, desse carro. Um carro 2009 tá ali com 50 mil quilômetros. O que acontece? Em garagem, o pessoal costuma baixar a quilometragem pra pessoa encher os olhos na hora que vê o carro, entendeu? Que nem eu já passei por isso. Eu comprei um Golf. Quando eu fui comprar esse, eu vi no painel dele que ele tava com 80 mil quilômetros. Eu falei, a quilometragem é boa e tal. Fui lá, comprei o carro, pá. Aí o que aconteceu? A quilometragem estava adulterada. O carro na realidade estava com 240 mil quilômetros. Aí eles pegaram e abaixaram a quilometragem com um aparelho que eles colocam no carro. Isso na verdade é jogada de garagista. Não é todos que fazem, mas alguns fazem. Garagista, picareta e tal. Pra conseguir vender o carro, entendeu? Vender o carro mais fácil porque a quilometragem está mais baixa. Mas tipo assim, é difícil você identificar se o carro realmente foi baixado a quilometragem ou não. Que é mais com o aparelho. Que no meu caso, a gente viu com o aparelho que ele realmente estava com a quilometragem adulterada. Ele estava mostrando que estava com 80 mil no painel, mas na realidade estava com mais de 200 mil quilômetros. Mas como eu reparei isso? Eu tava saindo do shopping e eu reparei que o motor começou a grilar. Começou a fazer umas batideiras lá no motor, lá, tipo tucho, uns barulhos, umas batidas lá no motor. Aí demorou um tempo, parou. Aí eu falei, velho, tem alguma coisa de errado, né? Porque, nossa, um carro com 80 mil quilômetros não podia estar batendo desse jeito. Aí o que aconteceu? Eu comecei a reparar. Na hora de trocar as marchas, como eu falei, tava raspando, entendeu? Ele ficava dando umas raspadas. O teto dele, gente, tava tudo cheio de bolinha. O que acontece? Às vezes o carro tá com o teto muito sujo e o cara leva numa pessoa que não faz o serviço muito bem. Aí o cara parece que esfregou o teto com muita rigidez e acabou enchendo o teto de bolinha. Aí você fala assim, mas você devia ter olhado isso na hora que compra. Gente, mas isso aqui é complicado, porque quando você tá empolgado com o carro, que nem... Eu tava mais de um ano sem carro, eu acho, alguma coisa assim. Eu tava muito tempo sem carro, aí na hora que eu vi o carro eu me empolguei. Entendeu? Eu achei o carro bonito e tal, e me empolguei. Aí você não repara nesses detalhes. Aí depois, conforme eu fui usando o carro, eu fui reparando. Foi começando a aparecer vários probleminhas desse tipo. Aí, infelizmente, tipo assim, depois que você vai ver, às vezes é tarde demais, mas é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra você ficar atento quando você for comprar o seu carro em alguns detalhes como esse, tá? Pra você não acabar sendo passado pra trás. Algumas coisas que podem te ajudar a ver a quilometragem do carro, gente, ó. O estado dos bancos. Banco é uma coisa que denuncia muito, ó. Nessa região aqui, ó, que nem o meu tá com 144 mil, né? 145 na verdade. Dá pra você ver uns risquinhos aqui, ó. Que é a marca quando a pessoa senta aqui, ó, essas deformidades que faz no banco. Quando o carro tá com a quilometragem um pouco alta, o que acontece? Vai marcando, que é um pouco alta, tipo assim, mais de 100 mil, né? Ele começa a marcar o banco. É normal ter essas marquinhas. Mas se você tá comprando um carro aí com 30, 40 mil quilômetros, não pode ter marca nenhuma, gente. É um carro quase novo. Você tem que olhar, ele tem que estar lisinho assim, ó. Entendeu? Ele tem que estar bem lisinho. Não pode ter marca nenhuma. Até banco de tecido, faz essas marcas assim. Banco de tecido é pior, que eles rasgam, né? Normalmente aqui, nessa região, do lado do motorista, eles pegam e rasgam aqui, ó. Ou fica bem marcadão essa região aqui, que é onde é que a pessoa tá entrando toda hora, né? Principalmente aqui do lado do motorista. Volante. Gente, volante é muito relativo, porque tem volante que é feito com material melhor, tem outro que é pior. Que nem no caso do Golf, o material que eles usaram no Golf é um material muito bom, que nem o meu carro tá com 140 mil e o volante tá perfeito, ó. Você pode olhar aqui, não tem uma imperfeição no volante, ele tá perfeitinho. Porém, normalmente em carro popular, que é tipo Gol, Celta, esses carros um pouco mais popular, como o acabamento é um pouco mais fraco, o acabamento não, o material é um pouco mais fraco,
ele acontece de descascando aqui, ó. Ele acontece de descascando o volante. Isso é mais um sinal que o carro já tá com uma quilometragem legal ali, entendeu? Não é quilometragem muito baixa. Porém, isso também dá pra trocar. Eu só tô te dando alguns alertas que você pode ver pra você ter noção do estado do carro que você está comprando. Em relação ao motor. Gente, funciona o carro na lenta mesmo. Deixa ele parado. Coloca no ponto morto, né? Não vai esquecer de dar partida com o carro engatado pra ele não pular. Deixa o carro no neutro. Deu partida. Gente, ó, a lenta tem que ficar firminha. Ó, dá pra ver ali, ó, a lenta tem que ficar paradinha. Entendeu? Tem carros que acontece quando o motor tá falhando, o que acontece? Ela fica assim, ó. Fica assim, cai, desce, cai, desce, cai, desce. Se ela tá oscilando, gente, já tenta conversar com o garagista. Às vezes é coisa boba. Às vezes pode ser filtro de combustível. Às vezes pode ser vela, cabo, bico. Isso é coisa simples. Tipo assim, não te impede de comprar o carro. Não, tipo assim, na maioria das vezes é coisa simples. Em últimos casos é algum defeito dentro do motor, que é mais caro. Normalmente é coisinha simples, é coisa de 100 a 200 reais você resolve, que é a parte de cabo, vela, bico, essas coisinhas simples. Então, tipo assim, só tenta conversar com o garagista pra ver, ou pra quem tá te vendendo, pra consertar esse detalhezinho, entendeu? Mas não desanima do carro por causa disso não, se ele estiver oscilando a lenta. Isso não é uma coisa muito grave, tá? Outra coisa, gente, que vocês têm que se atentar: suspensão. Suspensão, dependendo do carro, pode ficar caro. Que nem o pessoal já me perguntou de 30, de carros importados, entre Golf e Civic, entendeu? Então, nesse caso, eles pesam um pouco. Por quê? Você anda com o carro, ele não pode estar batendo a suspensão. Sempre ficar de olho, escutar bem na hora que você passar em buraco, para ver se ele não está batendo. Você comprar um carro, principalmente carro importado, com a suspensão batendo, fica um pouco caro, gente. Tipo assim, no geral fica caro. Se você for olhar umas marcas de boa qualidade, fica caro. Mas se for carro importado, assim, de marcas Hyundai, Honda, essas marcas assim, é mais caro ainda. Tipo assim, normalmente é quase o dobro do preço, sabe? Aí tem uma diferença boa no preço ali. Aí por isso que é bom sempre olhar se tá batendo suspensão e tal, que pode ser caro. Outra coisa também, gente, que vocês têm que olhar se tem mais luz acesa no painel. Ó, que nem aqui, o carro tá funcionando com o carro ligado, gente, ele tem que ficar só com a luz do freio de mão acesa, mais nada. Se for carro automático, ele pode ser que ele tenha acenda alguma luz mostrando pra você pisar na embreagem. Que nem eu tinha um Golf GTI, ele ficava um símbolo, um negocinho redondinho assim com um pedal, com o pé no meio. Que significa que é pra você pisar na embreagem, no freio, quer dizer, pisar no freio pra poder trocar a alavanca de câmbio aqui, porque carro automático só troca se você pisar no freio. Aí você pisa no freio e aperta o botãozinho que eles têm aqui e troca, né? Aí você tem que reparar nisso, ele não pode ter luz de airbag, várias outras luzes acesas. Se tem luz acesa, já fica esperto, tenta ver por que essa luz tá acesa, entendeu? Alguns carros da Fiat ou dessas outras marcas, se você colocar xenon ou LED lá na frente, nos faróis lá da frente, acontece dele acender um sinalzinho de lâmpada, falando que a lâmpada está queimada. Mas isso não é a lâmpada queimada, gente. Se ele tiver com LED ou alguma coisa lá na frente, é a diferença de resistência das lâmpadas. Aí ele acusa que a lâmpada está queimada, mas realmente não está. Por isso que é sempre bom você procurar saber. Se você vê alguma luz a mais acesa aqui no painel, procura saber para que serve essa luz e por que ela está acesa. Tá? Porque às vezes pode ser alguma coisa cara. Se for, por exemplo, problema de airbag, injeção, essas coisinhas assim, pode ficar caro. Outra coisa, gente, que muita gente passa batido e depois acaba vendo depois que compra o carro depois de muito tempo. Testes opcionais, gente. Tenta, liga ar-condicionado, liga som, vê se está funcionando. Aperta o botão de pisca-alerta, que às vezes trava isso aqui. Desembaçador. Esses botõezinhos de regulagem, de luminosidade do painel. Tenta testar retrovisor elétrico para ver se está tudo funcionando. Vidro elétrico, trava elétrica. Funciona tudo, gente. Tenta ligar o alarme do carro, entendeu? No caso desse aqui, é aqui na chave, né? Aperta para fechar, aperta para abrir. Vê se está tudo funcionando, para não ter nenhuma surpresa depois, entendeu? Outro ponto que vocês devem olhar na hora de comprar um carro. Outra coisa, gente, que é importante, consulta o Renavan. É sempre bom você pegar no documento, gente, tá com o documento verdinho do carro, gente, pega o documento do carro e consulta o Renavan. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa te vende o carro falando que tá tudo certinho e tal. Quando depois de muito tempo você vai ver que ele tem alguma multa ou alguma coisa do tipo.
Aí você acaba tendo trabalho de correr atrás da pessoa para tentar legalizar e tal. Aí você perde muito tempo fazendo isso. Aí por isso que eu te dou esse conselho. Consulta o Renavan e vê se não tem nada certinho. Vê se tem tudo que vocês estão combinando ali dentro. Vamos supor, tem IPVA desse ano. Já conversa com a pessoa. Entendeu? Já deixa tudo combinadinho. Outra coisa, gente, que vocês têm que ficar atento. Quer ver? Eu vou até mostrar pra vocês um pouco aqui. É no step. Abre o porta-malas. Abre o porta-malas e dá uma conferidinha no step. No caso desse aqui tem um som aqui, fica meio ruim pra ver, mas ó, dá uma erguidinha, gente, vê como é que tá o nível do step. Porque às vezes a pessoa deixa passar batido e compra um carro com step careca. Depois você tem que ficar gastando pra comprar, entendeu? Aí acaba tendo um gastinho a mais ali. Então sempre confere se tem step, se tem o jogo para trocar as rodas e tal, se por acaso furar o pneu, porque isso aqui, se você for no Detran transferir, tem que ter esse jogo aqui. Tem que ter esse jogo e o triângulo lá. O triângulo, no caso desse carro, deve estar enfiado mais pra dentro, mas tem. Ó, outro detalhe, gente, pra você ver se o carro já foi batido aqui na parte traseira. Ó, ergue aqui, né, que nem tava erguido, e dá uma olhada aqui, ó, nessas laterais, ó. Aqui, passa aqui assim, ó, vai vendo certinho aqui nas laterais aqui, lá embaixo, vai seguindo pra ver se não tem nada amassado. Porque, normalmente, se isso aqui afeta na batida, o pessoal não consegue voltar certinho perfeitamente. Normalmente fica meio ondulado ou com marcas que já foi afetado, entendeu? Então é sempre bom você estar dando uma olhada nisso. Ó, nessas quinas aqui, ó, sobe essa lateral. Normalmente nessa região aqui o pessoal costuma fazer solda, entendeu? Eles costumam fazer aquela soldona para recortar teto, essas coisas assim. Então dá uma conferidinha todas nessas quinas aqui e vê se tá tudo certinho, gente. Porque quando o carro é batido, porradão, você não consegue... Eles não conseguem voltar 100%, entendeu? Sempre fica uma ondulaçãozinha ali. Não dá pra, tipo assim, eliminar 100% do amassado. Galera, então acho que foi isso. Acho que eu falei sobre tudo. Qualquer coisa, se eu deixar passar alguma coisa, pode me perguntar aqui nos comentários sobre alguma dúvida que vocês tiverem. Em relação a alguns pontos que vocês devem olhar na hora de comprar um carro. Porque realmente é uma coisa muito cara, né? Às vezes você deixa passando algum detalhe bobo e quando você vai ver é caro e a pessoa que te vendeu o carro não quer arcar ou começa a dar trabalho para te ajudar a pagar esse custo, né? Então é sempre bom você sempre estar atento ali na hora que for comprar, porque é caro, né, gente? Vamos supor, comprar um carro de 30, 40, 50 mil reais e ter que ficar gastando o tempo inteiro com ele. Muitas das vezes, se for um carro novo, é mais caro ainda, né? Principalmente se for carro importado e novo ainda, aí é muito caro mesmo, gente. Então é sempre bom estar atento aí. Então se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode me mandar nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? E não esqueça de se inscrever no canal, curtir se você gostou e comenta aí o que você achou do vídeo se você tiver alguma dúvida, como eu falei antes, tá bom? Então tá bom, valeu galera, tchau, tchau!